Olá, a pedido do professor Henrique, da disciplina de Arquitetura de Computadores. Nós temos que fazer uma videoaula sobre fluxo de dados e controle dos processadores, em formato de videoaula, explicando o que foi absorvido de conhecimento sobre esse assunto. Primeiramente, a gente vai relembrar um pouco sobre a arquitetura do modelo de von Neumann. Vale ressaltar que o modelo de von Neumann ele é baseado em acumuladores, enquanto o MIPS não é. Então vai haver um pouco de diferença, uma diferença bem notável do desenho do modelo de von Neumann para o desenho do fluxo de dados do processador do MIPS, né? Esse modelo está presente em todos os processadores atuais, principalmente no processador MIPS. E essa arquitetura foi desenvolvida em 3 estados, como podemos ver, né? A busca pela instrução, o cálculo do endereço e a busca dos operandos, e a execução da instrução e armazenamento dos resultados. É diferente do modelo de von Neumann, né? O MIPS não utiliza o acumulador, mas as outras partes sim, como entrada e saída de dados, memória, unidade de controle e unidade aritmética e lógica. É, o que a gente deve pensar, né? O que eu preciso para construir o fluxo de dados? O desenho do fluxo de dados. Como a gente viu em circuitos digitais, existem as portas lógicas, que é a matéria de lógica combinatória. Para desenhar um fluxo de dados, precisamos de um END, de um somador, aqui também chamado de meio somador, um multiplexador, também chamado de MUX, e a ULA. Explicando um pouquinho o que é um END, a gente, trazendo português, literalmente é o I, né? O I do português. E esse exemplo exemplifica muito bem o que a porta END faz. Para essa lâmpada estar acesa, a gente temos que passar por esses 2 interruptores para ela conseguir ser acendida. Se um interruptor desse estiver desligado, então ela não acende. Ou seja, os 2 interruptores têm que estar ativados para essa lâmpada acender. A porta END funciona assim. Os 2 dados têm que ser verdadeiros para a saída ser verdadeira. Senão, a saída é falsa. Aqui temos o somador, né? Que é a soma de A mais B vai ser o resultado Y. O multiplexador, né? Também chamado de MUX. Ele permite que vários dados de entrada sejam selecionados por um valor S, que ocorrerá uma saída Y. É um exemplo, né? Aqui temos 2 entradas. Dependendo da entrada da S, né, setada para a entrada 1, então o resultado vai ser 0, 1. Se a entrada S tiver 1, 1, né, setado para a entrada 2, no caso, a minha saída Y vai ser a entrada 2. Então, esse S é o que faz acontecer todo o MUX, sabe? A ULA sabemos que podemos fazer operações aritméticas, né, como soma, subtração e N coisas, né? Pronto, quais as etapas que precisa para executar um fluxo de dados dentro do MIPS? O primeiro passo é buscar o endereço da instrução. Pronto. O que é que ele vai fazer? Ele vai lá na memória de instruções, pegar o endereço da instrução que a gente está pedindo e vai alterar a instrução antiga para essa nova. Para quando fizer um novo ciclo, ele ter a instrução já prontinha lá, o endereço da instrução. No caso do MIPS, né? Ele vai somar mais 4 na palavra, né? Na Word. Ou seja, ele soma mais 4 para ir para a próxima instrução. Pronto, isso acaba o primeiro passo. A gente já buscou o endereço da instrução na memória e já colocou para fazer um novo ciclo. O segundo passo, a leitura dos registradores.
No MIPS, né, os operandos estão sempre nos registradores, que é uma característica da arquitetura load store, né? Então, a busca dos operandos significa identificar quais registradores eu tenho que ler para pegar o operando que eu quero para realizar a operação, entendeu? E para pegar o registrador que eu quero, o operando que eu quero, né? Eu também tenho que me atentar ao tipo de dado que ele é, se ele é um tipo I ou é um tipo R. Se ele for do tipo R, ele vai ler o conteúdo dos dois registradores que tem. Se ele for do tipo I, ele vai ler o conteúdo de um registrador ou de um imediato. Aí, isso significa a leitura dos registradores. Então, no passo 1, a gente pega a instrução e no passo 2, a gente pega o operando dos registradores. E finalmente a gente vai calcular, porque a gente já tem o dado da instrução e já tem um operando. Se for pela instrução de ULA, você calcula o resultado aritmético, usa a ULA, né, para fazer isso, e escreve o resultado no registrador de destino. Se for do tipo instrução de acesso à memória, primeiro a gente tem que calcular o endereço da memória. E depois usar esse endereço que a gente calculou para acessar a memória de dados, né? A gente ou vai fazer um load para ler um valor ou um store para escrever um valor na memória. Se for uma instrução de desvio condicional, ela precisa acessar a ULA para fazer a comparação. Um exemplo, né? Pegue dois valores e veja se eles são iguais. Para fazer essa instrução, a gente precisa de um comparador disponível dentro da ULA, uma lógica combinatória, né, que combine os dois valores em binário e para saber se eles são iguais. Para isso, a gente pode usar também uma subtração. Se subtrair os dois e der igual a zero, então eles são iguais, né? Porque 4 menos 4, 0, 5 menos 5, 0. Depois que eu decidir se eles são iguais ou não, eu vou fazer um cálculo do endereço para onde eu tenho que desviar o resultado. Para isso, eu vou usar um acesso imediato para somar o meu registrador base e aí colocar esse novo endereço para a próxima instrução. Oi, meu nome é Renato Richard. Dando continuidade ao que a Beatriz falou, a gente chega na pergunta: como funciona o caminho de dados do MIPS? Esse é o desenho do caminho de dados do MIPS, o fluxo de dados, né? E vamos ver parte a parte para entendê-los. Primeiro, a gente tem a busca da instrução, que é realizada nessa primeira, que está grifado aí de vermelho, né? Que é a busca de instrução. Primeiro eu preciso acessar o dado na memória, a região vermelha é onde isso acontece. Vou precisar ler o valor do PC, né? Fornecer esse valor obtido com o endereço da memória de instrução e a memória vai me dar uma palavra de 32 bits, que é uma instrução que eu quero que execute. O ADD que tem ali, lá em cima, está incrementando mais 4 para ir para a próxima instrução. Dando continuidade, a gente vai entender só um pouquinho da leitura de operandos. A gente vê aí que ela existe em dois tipos, que é tipo R, que sempre lê dois registradores, e o RS e o RT, né, que é de leitura e de escrita. E eu vou escrever no terceiro registrador o RD. Esses registradores têm seus valores definidos pelos bits da instrução. E o tipo L, né? Tipo I, quer dizer, se eu não me engano. Que tem dois subtipos. Que é o acesso à memória, que é o load store, que lê o valor do RS. Aí se a minha instrução for de load, vou precisar escrever em RT o valor que veio da memória. Se for instrução de store, vou precisar ler o valor de RT para escrever na memória.
Nesse caso do desvio, eu vou ler as duas instruções que RS e RT. Vamos precisar do tipo da instrução. Dando continuidade, nessa parte já temos a palavra de 32 bits. E temos que começar a separar esses 32 bits por caminhos diferentes, por causa do tipo de instrução, ou seja, para o que eles vão ser utilizados. Então, pegamos o valor dos bits, né, que está ali de 21 a 25, que são os bits de RS, para que eles sejam endereçados o meu banco de registradores. E assim, o endereço do meu primeiro registrador é efetuado, é gravado, né, ali. Depois pegamos os bits de 20 a 16, que está descrito ali, na região grifada, e endereçar o segundo registrador de leitura. Dessa forma, vai ser permitido a leitura de 2 valores de endereço. Uma vez que eu já tenho os meus operandos disponíveis, eu posso então executar a minha função, no caso da ULA, e eu vou receber a lógica do registrador 01. Vou selecionar o valor do MUX do registrador e vou realizar a operação que a unidade de controle mandou eu executar. Nessa próxima imagem, a gente já pode ver que ali se trata de um desvio de função. O terceiro é o desvio de função condicional. A ULA vai comparar os valores que foi passado para elas anteriormente, naquele momento ali antes de passar pelo MUX, ele vai calcular o endereço e eu vou desviar o programa. Eu vou fazer vários ajustes dos valores justamente para ajustar as posições dos valores. Tendo feito isso, assim eu já posso partir para a minha instrução de load store, que é a leitura ou escrita da memória de dados. De acordo com o que foi passado, eu vou poder ver nesse momento se eu vou fazer uma leitura ou escrita de um dado. Que nessa instrução de load store é onde eu posso acessar a minha memória de dados. Então, eu tenho um endereço que calculei anteriormente e o produto da memória. Lembrando que eu vou ter que, como eu disse anteriormente, eu vou ter de ter o controle da minha memória para saber se essa é uma instrução de escrita ou leitura. Que isso vai ser repassado lá da minha UC, da minha unidade de controle. E por último, finalmente, eu vou ter o resultado que saiu da minha memória ou que saiu da minha unidade lógica e aritmética. Isso volta a ser escrito para que seja guardado no meu registrador para receber o clock de instrução. Com isso, chegamos ao nosso caminho de dados completo do MIPS. Logo assim, a gente pode ver todo o ciclo que é feito do caminho de dados do MIPS, por toda como ele vai se comportar, os dados vão se comportar dentro de uma estrutura que é o MIPS. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.